Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e hoje, excepcionalmente, eu li duas obras que são de fato excepcionais. Então vou fazer nesse vídeo um comentário sobre a primeira delas, que foi Sin City, O Difícil Adeus. E vamos agradecer, entre aspas, digamos assim, a editora Devir, que, entre aspas, ressurge das cinzas e começa esse processo de reedição daquelas suas coleções que são mais, entre aspas, bem vistas pelo público, né? Como, por exemplo, Calvin Haroldo e aqui de Sin City. É o segundo volume, se não me engano, que eles estão reeditando ou republicando. A primeira eu já comentei com vocês aqui, que foi A Dama Fatal. E o segundo, que eu não sei qual é a sequência, na verdade, de publicação deles. Eu sei que eu comprei esse em segundo lugar, que é, repetindo, O Difícil Adeus. Quem assistiu o filme, lá de, sei lá, acho que o filme já deve ter mais de 15 anos, inclusive, vai encontrar basicamente, na verdade, a história que é contada aqui nesse encadernado é basicamente a mesma que foi levada aos cinemas. Então, se você já assistiu o filme, você certamente sabe mais ou menos sobre qual é o andamento aqui dessa história e o grau de violência e, entre aspas, de um discurso, de um caráter meio dúbio aqui do Frank Miller. E se você não viu o filme, maravilha! Você vai ter contato inicialmente com a obra original e depois, se tiver curiosidade para saber como ela foi adaptada ao cinema, aí sim você corre atrás do filme. Onde esse filme está disponível? Em qual plataforma? Não sei. Não sei se ele está disponível no Prime Video, como é que se diz? Na Netflix, no HBO Max, não sei, não faço a menor ideia. Eu sei que eu vi no cinema, cheguei a assistir uma outra vez, eu acho em DVD, que eu cheguei a alugar. Não me recordo se eu comprei esse DVD, eu não me lembro se eu tenho. Eu sei que quando eu vi a época, eu gostei muito, por isso que eu cheguei a rever o filme, acho que ainda pelo menos uma ou duas vezes em DVD. Gostei particularmente do filme. Não sei se, voltando a assistir esse filme 15 anos depois, eu continuará gostando. Eu sei que aqui, de fato, é um dos pontos altos da carreira do Frank Miller, porque ele é muito conhecido por obras como, por exemplo, Batman no 1, Cavaleiro das Trevas, Ronin, mas o Sin City e esses, acho que pelo menos durante 10 anos, né, o Sin City ele foi editado ali pela Dark Horse. Eu não sei se todas as coleções, aqui, todas as edições do Sin City valem a pena ler. Eu sei que essas duas que eu li, que são A Dama Fatal e aqui O Difícil Adeus, são obras de fato fenomenais, são fundamentais. Qualquer pessoa, entre aspas, que tem esse desejo de conhecer essas obras fundamentais da nona arte, não sei, porque o cinema é oitavo, não sei que os quadrinhos são na nona arte, acho que vale a pena conhecer o Frank Miller. Muito mais pela arte estilizada e cada vez mais o Frank Miller ele se afastava ali dessa preocupação de reproduzir a figura humana à perfeição. Paulatinamente ele, acho até que entra como um projeto pessoal, ele faz esse trabalho de se livrar dessa, entre aspas, necessidade de reproduzir a figura humana à perfeição, e ele adota uma arte que é cada vez mais estilizada. E muito provavelmente o Sin City seja um ponto alto disso, porque toda a revista é em preto e branco, muito provavelmente devido a essa influência, primeiro dos mangás, das histórias em quadrinhos japonesas, e depois do próprio cinema noir, que muito provavelmente é a fonte de inspiração básica para essa série aqui do Sin City. Eu não sei quantos volumes ela tem, eu sei que eu tenho essas duas, não sei se eu tenho interesse em comprar outras, porque eu duvido que mesmo Frank Miller consiga manter o grau de excelência disso aqui. Aí, repetindo, o grau de estilização da obra é impressionante. Todo o quadrinho ele é realizado em preto e branco, simplesmente assim. Muitos dos personagens eles são simplesmente assim, são delineados pelas sombras. Então, assim, foi um trabalho monumental aqui, muito criativo que o Frank Miller teve aqui. Agora, o discurso é que de certa forma é um pouco chocante, né? A forma como ele pensa o crime, como que o crime ou a contravenção ela deve ser combatida,
o papel da polícia, a relação com as drogas, a violência, a forma como Frank Miller a representatividade do feminino aqui no Sin City, porque todas as mulheres, com exceção da mãe, da personagem protagonista, todas as outras são prostitutas ou são mulheres que têm um caráter de certa forma duvidosa, né? Dúbia. E, enfim, né? É o que chama a atenção. E não é uma leitura recomendável para menores de 18 anos. Até a editora Devi, ela coloca logo na quarta capa esse aviso, né? Que ele coloca assim, conteúdo para leitores adultos. Um X, que eu não sei o que significa. Não procurei saber. E tem várias partes aqui impactantes. Eu gostaria até de ler um outro trecho do Sin City para vocês terem uma noção do que se trata, né? E de como é o texto aqui do Frank Miller. Meu Deus, deixa eu ver se eu pego aqui um trecho. É o personagem ele falando com a agente da condicional dele. E a mulher diz o seguinte para ele, mas que ótimo, por acaso você não se meteu em nenhuma briga, né? Porque ele havia se metido em uma briga com policiais. Então ela pergunta, mas que ótimo, por acaso você não matou nenhum deles, né? E ele responde, acho que não. Quer dizer, mas tiveram uma briga daquelas, isso eu garanto. E ela retruca, né? E como diabo você acha que eu vou explicar isso pro comitê? Aí ele diz, não tem nada que explicar, gata, sem chance, não desta vez. Não foi só uma briga de bar ou algum doido com um galão de gasolina querendo tocar fogo no mendigo. Isso é coisa grande e eu tô bem no meio. E, quer saber, não há outro lugar que eu queira estar. Ela diz, fique calma, Marvin. Toma outra pílula, porque ele tem algum distúrbio mental, esquizofrênico, é um psicopata, né? E ele diz, não tem fique calmo. Vai ser olho por olho. Vou jogar muito sangue. Vai ser como antigamente. Os dias ruins, o velho tudo ou nada está de volta. Não há escapatória e eu estou pronto para a guerra, né? E ela retruca. A prisão foi um inferno para você, Marvin. Se você voltar, vai ser perpétua. E ele diz, inferno? Você não imagina o que é o inferno. Nenhum de vocês sabe. Inferno não é apanhar, ser retalhado ou arrastado na frente de um júri viado. Inferno é acordar todo dia, todo maldito dia, sem saber por que você existe ou por que está respirando. Isso é o inferno. E eu finalmente saí dele. Foi preciso que uma pessoa morresse. Uma pessoa que foi muito gentil comigo. Uma pessoa que foi muito gentil comigo teve que morrer para eu poder sair de lá, né? Sair do inferno. Eu sei muito bem porque estou respirando e sei exatamente o que estou fazendo. Deixa eu ver se vale a pena ler a continuação. Não, esse era só o desfecho. Tem várias partes aqui que são impactantes, né? Deixa eu ler uma outra só para vocês verem. Porque assim, eu gostei muito aqui do... Eu posso não concordar com a forma como Frank Miller pensa, né? A criminalidade, a forma como ele desenha essa cidade moderna e os problemas da vida contemporânea. Mas o texto é bastante impactante. Tem um trecho no capítulo 4 que ele começa dizendo mais ou menos o seguinte. Eu sempre fui bom com quebra-cabeças. Na época da escola, eu tinha um amigo chamado Chuck. Ele era retardado e ficava me olhando eu montar o negócio. Eu adorava o cara, porque ele era a única pessoa idiota o bastante para me achar um gênio. E a situação que estou agora é só mais um quebra-cabeça. O problema é que me falta um monte de peças. Armaram aquele assassinato para cima de mim e os canas estão por trás disso. Só que o verdadeiro inimigo, o filho da puta que matou o anjo que dormiu ao meu lado, está lá fora em algum lugar, se escondendo. A peça faltante que vai me explicar o que aconteceu, que vai me dar um rosto, um nome e uma arma para eu mandar gritando para o inferno. A boa notícia é que o assassino não está sentado, esperando que os canas acabem comigo. Alguns homens vieram aqui te procurar, mamãe disse. E não eram da polícia.
Então eu só preciso mandar um convite para o desgraçado. Ele vai aparecer ou mandar alguém, seja como for. Se eu não morrer, pelo menos vou conseguir juntar mais uma ou duas peças do quebra-cabeças. E daí ele continua. Eu vou mostrar algumas imagens aqui do SimCity para vocês terem uma noção do que eu estou chamando de arte estilizada. Essa aqui é a Golden, que é essa mulher pela qual o Marvin ele se apaixona, tem uma, entre aspas, tórrida noite de amor, e ele acorda com a tal da Golden assassinada, aliás, ao lado dele, e é uma nítida, entre aspas, tentativa de incriminá-lo, ele imagina à primeira vista. Depois ele acaba descobrindo, a história tem uma reviravolta, e ele percebe que, como se diz, né, o buraco é mais embaixo. Enfim, né? A história, ela, como eu disse, ela é influenciada fortemente pelo cinema noir, por alguns pelo trabalho de alguns quadrinistas argentinos. Eu não vou dar muito detalhes sobre a obra, e a sinopse básica é essa. Marvin, que é um psicopata com transtornos mentais, assim, e o que o torna altamente volátil, digamos assim, e extremamente violento. Ele tem, como repetido, uma tórrida noite de amor com essa loira misteriosa que é a Golden, e ao acordar ele percebe que ela está morta na cama ao lado dele. Rapidamente a polícia aparece, então, repetindo, ele imagina, ele supõe que aquele assassinato foi uma nítida tentativa de incriminá-lo e fazer com que ele volte para a cadeia e pegue a pena de morte. Só que ao longo do quadrinho, ao investigar dessa forma truculenta, ele descobre que não, que repetindo o buraco é mais embaixo, e que os altos figurões da cidade do pecado, né, de Sin City, estão envolvidos, ou estão por trás não só do assassinato da Golden, mas também de uma série de outras prostitutas. Né? Então dá para ter uma ideia do calibre aqui da história e aonde esse Marvin vai nos conduzir, né, na sua psicopatia. E é engraçado porque ele, em vários momentos, o próprio personagem, o Marvin, ele não sabe se o que se passa na vida dele é algo real, se aquela série de ameaças são efetivas, ou se ele está sofrendo os efeitos do seu distúrbio mental, né? Da psicopatia, da esquizofrenia, etc. E, enfim, aí ao longo do quadrinho, né, da leitura, o leitor, o fã, ele acaba percebendo de fato do que se trata, né? Não vou dar mais detalhes sobre a obra, só a sinopse básica. E o que mais me chama a atenção aqui, repetindo antes de encerrar o vídeo, que eu quero que de fato ele seja curto, é o fato, aliás, o fato não, a forma como o Frank Miller, ele apresenta, entre aspas, essa sua visão acerca da vida moderna, do papel do sujeito, da forma como nós resistimos, entre aspas, à opressão dos poderosos, seja da administração pública, dos políticos, da polícia, e de como o sujeito ele consegue sobreviver apesar, entre aspas, das fortes doses, né, de pressão, de opressão, de violência que ele vive no cotidiano. Como se, entre aspas, a violência urbana e das suas múltiplas formas, seja da simples violência, agressividade, do assassinato, do tráfico, da prostituição, elas fossem, entre aspas, uma consequência do tipo de organização social que os grupos de elite acabam, entre aspas, construindo. Então, a violência aqui das personagens do Frank Miller, pelo menos aqui no Sin City, e no caso particular do Marvin, a impressão que me ficou como leitor é de que a violência do Marvin, ela é justificável. Parece que o Frank Miller está reforçando isso, né? E de que essa violência é justificável porque ele é constantemente assediado e agredido por um Estado ou por uma casta social altamente negligente e exploratória sobre o cidadão que está ali no chão de Sin City. Ponto.
E repetindo que a violência, né, e a contraversão seriam válvulas de escape e uma forma de resistir à opressão desses grupos dominantes. Eu vou dar o vídeo aqui por encerrado. Eu vou evitar dar detalhes adicionais à história, porque eu já falei muito sobre ela. De certa forma, até estou adiantando a minha interpretação sobre a obra, que é isso. A violência aqui no Sin City do Frank Miller, ela é legítima, pelo menos para o autor, e essa violência é legítima porque ela é concebida pelo autor, pelo menos assim que eu interpreto, como uma válvula de escape ou uma resposta à opressão que é realizada dos grupos dominantes sobre o cidadão comum, que é você, eu, etc. De que nós temos esse direito de agir com violência e com uma violência extrema devido à quantidade de opressão, de violência que é exercida sobre nós pelos grupos de elite. É uma, entre aspas, né, uma tese aqui meio complicada de ser defendida, não sei se eu concordo com ela, mas é isso que as ações aqui, a história que é contada pelo Frank Miller, de certa forma, prenunciam. Então, por enquanto é só, eu vou deixar aqui as minhas recomendações da leitura do Sin City, subtítulo O Difícil Adeus. Agora, recomendações com ressalvas. Se você for menor de idade, passe longe de Sin City, porque há muita referência à violência, sexo, prostituição, tráfico, muito palavrão. Então, se você tem menos de 18 anos, isso aqui não é para você. Se você for uma pessoa, mesmo que maior de idade, mas que tem, entre aspas, uma sensibilidade mais à flor da pele, também fique longe do Sin City. E porque de fato aqui, né, o Frank Miller, no seu discurso, ele beira aqui, entre aspas, uma ultradireita, um fascismo, e eu não sei se é qualquer tipo de leitor, principalmente nos nossos dias, que são politicamente conturbados, se sentirá confortável ao ler o Sin City. Para mim está tranquilo, eu vejo isso aqui como uma obra de arte, leio como tal, e não sou obrigado a concordar com a tese do autor. Eu leio, compreendo, discordo aqui do posicionamento do Marvin, que, no meu entender, é a voz do Frank Miller, e não, apesar de eu não concordar com o discurso do Frank Miller, mesmo assim eu não deixo de considerar o Sin City uma obra-prima, né? Ou uma das várias obras monumentais de Frank Miller, junto com outras que eu li há pouco tempo, como a própria Dama Fatal ou Ronin, e eu pretendo ler outros trabalhos do Frank Miller, como 300 e O Cavaleiro das Trevas, né? Volume 1 e 2. Então, por enquanto é só. Fica aqui a minha dica de leitura do Sin City. Vamos apoiar aqui a iniciativa da editora Devi de republicar esses encadernados com a obra, com os volumes do Sin City do Frank Miller, e eu torço para que eles reeditem outros volumes. Então, por enquanto é só. Vou encerrar o vídeo e até a próxima leitura, né?